O enorme lobo enterrou sua tigela de remédio no vaso de flores de Nerissa Thorne. Seu guarda afirmou que isso não era uma recusa de tratamento. Era uma realocação estratégica de suprimentos médicos. O lobo então sentou-se na segunda tigela e destruiu essa explicação. Narissa estava na porta de sua casa de recuperação. Ela segurava uma lâmpada em uma mão e tinha muito pouca paciência na outra. A chuva sibilava contra o jardim de ervas. Pinho molhado e lavanda esmagada perfumavam o ar da meia-noite, embora o lobo tivesse adicionado um forte cheiro de lama. Ele ocupava a maior parte da varanda coberta. Pelos pretos e prateados cobriam um corpo maior que o de qualquer lobo natural. Uma cicatriz cruzava seu focinho. Outra desaparecia sob o pelo grosso em seu pescoço. Seus olhos dourados pálidos observavam Nerissa com total compreensão humana e com a dignidade ofendida de um nobre pego roubando colheres. A tigela de remédio continuava debaixo dele. O comandante Odincast estava ao lado dos degraus da varanda, com uma capa encharcada. Ele era largo, grisalho nas têmporas e construído como uma fortaleza que aprendeu a pedir desculpas. O paciente pode ter entendido mal suas instruções, sugeriu Odin. Narissa olhou para o vaso de flores. Terra fresca cobria mal a primeira tigela, tanto que uma borda de bronze ainda aparecia. Ele também entendeu mal a pá? O lobo virou a cabeça. Odin examinou a chuva. Sua condição afetou seu julgamento. O lobo virou o olhar para o comandante. Odin se corrigiu. Seu julgamento continua excelente. Suas prioridades atuais é que são incomuns. Narissa já havia tratado soldados presos no meio do caminho entre as formas, e crianças assustadas com sua primeira mudança lunar. Um beta idoso criava uma cauda sempre que mentia sobre comer queijo. Ela reconheceu o som de um homem protegendo sua patente. Ela também reconheceu um paciente que sabia exatamente o que todos estavam dizendo. "Saia de cima da tigela", ela instruiu. O lobo não se moveu. Narissa pousou a lâmpada. Seu dom ômega se agitou sob sua pele. Um calor suave que respondia ao ritmo quebrado entre o pensamento humano e o instinto de lobo. A maioria das pessoas entendia mal o dom. Elas imaginavam comando, sedução ou obediência mágica. Narissa não podia fazer nenhuma dessas coisas. Seu cheiro e toque podiam apenas firmar a ponte entre um lobo e a pessoa dentro dele. Ela podia ajudar alguém a encontrar a porta, mas não podia forçá-lo a atravessá-la. A respiração do lobo mudou quando ela se aproximou. Suas pupilas se contraíram, depois se dilataram. Um arrepio percorreu seus ombros. Narissa parou fora do alcance de uma mordida. "Você me entende? Pisque uma vez para sim, duas para não." Ele piscou uma vez. O alívio de Odin escapou em um suspiro. "Você está com dor? Uma piscada. Você pretende me morder?" Duas piscadas chegaram com uma velocidade insultuosa. "Bom, mova-se." O lobo olhou para a tigela, depois de volta para ela. Narissa cruzou os braços. Atrás dele, uma grande cauda preta se moveu uma vez. Ela bateu em um balde de madeira e o fez rolar pela varanda. Odin pigarreou. O movimento foi provavelmente um ajuste de equilíbrio. "O equilíbrio dele estava ameaçando o balde?" perguntou Narissa. Odin manteve o rosto solene. O balde se aproximou sem autorização. Narissa encarou o comandante até ele parecer um pouco envergonhado. O lobo finalmente se levantou. A tigela havia rachado sob seu peso. O remédio amargo se espalhou pelas tábuas e se misturou com a água da chuva. Narissa examinou o estrago. "Ele me deve 2 tigelas e uma planta de lavanda." Odin enfiou a mão no casaco para pegar uma bolsa. "Não você, ele." As orelhas do lobo se achataram. Essa foi a primeira resposta médica honesta da noite. 3 horas antes, uma carruagem selada chegou sem lâmpadas. Odin e 4 guardas carregaram o lobo para dentro sob uma lona. Eles alegaram que ele era um valioso animal militar real ferido durante o eclipse lunar. A história se sustentou até o lobo ouvir alguém do lado de fora mencionar impostos. Ele levantou a cabeça e rosnou com uma irritação política específica. Animais militares raramente tinham opiniões sobre impostos. Narissa ainda não havia contestado a mentira. Quem quer que o lobo fosse, o medo aguçava o cheiro de cada guarda. A preocupação deles não era que ele pudesse atacar. Eles temiam que alguém pudesse reconhecê-lo. Ela o levou para a sala de exames. A casa já fora um pavilhão de caça. Narissa havia substituído paredes de troféus por prateleiras de remédios, pisos acolchoados
e portas largas o suficiente para formas de lobo instáveis. A chuva batia nas persianas. Um fogo baixo aquecia a sala. Feixes de matricária, lunária e raiz amarga pendiam das vigas. O lobo parou na soleira. Seu nariz testou o ar. Seus olhos verificaram a janela, a chaminé, a segunda porta e as sombras sob a mesa de tratamento. Ele não estava apenas alerta. Ele estava apavorado com a ideia de ser aprisionado. A paciência protegia o orgulho da mesma forma que lobos feridos protegiam as patas. Agarrar qualquer um dos dois os fazia morder. O tapete ou o chão, ela lhe disse. A cadeira não é uma opção. Ele foi direto para a cadeira. Era a única cadeira confortável de Narissa. O lobo deu 2 voltas, subiu nela e se dobrou em uma forma que o móvel nunca esperou sustentar. A madeira rangeu. Odin falou com cuidado. Ele selecionou uma posição defensiva elevada. Ele selecionou a minha cadeira. O lobo apoiou o queixo em um dos braços acolchoados. Narissa abriu sua maleta médica. Se quebrar, o custo se junta ao das tigelas. Sua cauda deslizou para trás da cadeira. Ela preparou um pano limpo, um cronômetro de pulso e um frasco de vidro. O lobo observava cada ferramenta. Quando ela levantou o espelho bucal, seus lábios se curvaram. Preciso ver seus dentes. Ele mostrou todos eles. Isso é dramático, mas não é útil. Odin se moveu em direção à sua espada. Narissa levantou um dedo, parando-o. A tensão alfa adensou o ar, apesar do silêncio do lobo. A força era irregular, diferente de uma dominância controlada. Pressionava os instintos de Narissa em ondas desiguais. Ela deixou seu cheiro estabilizador subir. Cedro quente, lã limpa e uma doçura suave encheram a sala. O dom não carregava nenhum comando. Oferecia um ritmo constante e paciente para o lobo acompanhar. Seu rosnado suavizou. Narissa pousou 2 dedos na lateral do pescoço dele. O contato foi como tocar um sino depois de ter sido atingido. O pensamento humano vibrava de um lado. O instinto de lobo se preparava do outro. Entre eles havia uma ponte quase rompida. A dor viajou para o pulso dela. O lobo se assustou, mas não mordeu. Seus olhos se fixaram nos dela. Fique comigo, Narissa murmurou. Você não é a sala. Você não é a dor. Respire. Suas costelas se expandiram sob o pelo preto. Mais uma vez a pressão diminuiu. Odin ficou muito quieto. A chuva e o fogo preencheram o silêncio. Narissa se afastou antes que o dom drenasse muita força. A tontura a atingiu, depois passou. A cabeça do lobo seguiu a mão dela. Ele se conteve e olhou para o fogo. Agora, os dentes. Ele se recusou. Narissa esperou. Sua mandíbula tremeu quando ela tocou seu pescoço. Um odor químico amargo pairava sob o pelo molhado. Ela precisava inspecionar suas gengivas em busca de manchas. Você pode escolher dignidade ou alívio. No momento, você não está conseguindo nenhum dos dois. Uma orelha se virou para ela. Ela ergueu o espelho. Após uma longa discussão interna, o lobo abaixou a cabeça e abriu a boca. Odin parecia impressionado. Narissa verificou os caninos, a língua e a linha da gengiva. Um resíduo azul pálido marcava os molares de trás. O tecido ao redor de um dente estava inflamado. Isso vai doer. O lobo fechou a boca. Isso foi uma informação, não permissão para sair. Ele a abriu novamente com a expressão de um rei assinando um tratado desagradável. Narissa limpou a gengiva e aplicou óleo de cravo. Seu corpo inteiro relaxou antes que ele pudesse evitar. Uma pata traseira se esticou sobre a cadeira. Melhor, ele piscou uma vez. Excelente. Você se comportou de forma quase razoável. A cauda bateu na parede. 3 frascos balançaram na prateleira. Odin se moveu rapidamente para salvá-los. Espasmo muscular. Narissa escreveu a primeira linha em um novo livro de registros. Paciente exibe resposta involuntária da cauda a elogios. Odin leu por cima do ombro dela e quase derrubou um frasco. Essa redação não pode entrar no arquivo médico real. Narissa mergulhou a pena novamente. Você me disse que ele era um animal militar. Um animal militar altamente confidencial. O lobo cobriu os olhos com uma pata. Nerissa adicionou outra linha. Paciente entende constrangimento. Odin parecia pronto para negociar. Você pode escrever sua própria versão, ela ofereceu. A minha continua sendo a verdade médica. O comandante encontrou um segundo livro de registros em seu baú de viagem. Após vários minutos de pensamento sério, ele escreveu.
Paciente mantém consciência ativa da área de retaguarda durante reforço positivo. Narissa leu aquilo 2 vezes. Narissa leu a revisão 2 vezes. Isso é mais longo e menos honesto. Odin fechou o livro. É apropriado para o governo. O lobo descobriu um olho. Sua cauda se moveu novamente. Foi assim que o sistema de 2 livros de registros começou. Ao amanhecer, Narissa sabia 6 coisas sobre seu novo paciente. Ele entendia a linguagem perfeitamente. Sua consciência humana permanecia presente. Sua forma de lobo resistia ao sono. Ele carregava resíduos de supressores de longo prazo. Ele não gostava de remédios com um empenho teatral. E o mais importante, todos ao seu redor passaram anos convertendo medo em obediência. Os guardas aguardavam cada movimento como uma ordem. Odin se apressava para remover obstáculos antes que o lobo os confrontasse. Até a maleta de remédios do médico real continha uma pasta adoçada para esconder drogas amargas. Ninguém havia pedido ao lobo para tolerar o desconforto. Eles fizeram o desconforto desaparecer. Isso funcionou até que o desconforto fosse ele mesmo. Narissa designou a ele a pequena sala de recuperação ao lado de seu escritório. Tinha um tapete acolchoado, uma bacia de água baixa, persianas com grades e nenhum móvel adequado para a ocupação real. O lobo inspecionou. Depois, voltou para a cadeira dela. Não, ele se sentou. Você não pode dormir aí. Ele se deitou. Odin começou. Talvez a elevação estratégica. Narissa apontou para o corredor. Você pode dormir lá fora com suas explicações. O comandante fechou a boca. O lobo observou Narissa levar a almofada da cadeira para a sala de recuperação. Suas orelhas se ergueram. Ela a colocou no tapete e depois esperou. Ele seguiu a almofada. Odin sussurrou que aquilo era um excelente compromisso tático. Narissa fechou a porta na cara dele. Na manhã seguinte, o paciente recusou o café da manhã porque continha remédio. Ele cheirou a tigela uma vez, a empurrou e descansou a cabeça no chão. Sua expressão sugeria que ele havia sido traído pela civilização. Narissa sentou-se à escrivaninha. O remédio fica. Ele olhou para Odin. O comandante ficou fascinado pelo teto. Durante a noite, Odin confessou que o paciente recebia um tônico real diário. Ele alegou que controlava a agressão pós-guerra e a insônia. Narissa sentiu um cheiro estranho na dose restante. O tônico continha veneno da lua, um supressor suave quando preparado com cuidado. Também continha verruga de ferro e cinza de prata, ambos perigosos com o uso prolongado. Ela o jogou fora. O novo remédio apoiava seu coração e aliviava a abstinência. Tinha um gosto terrível, porque remédios úteis muitas vezes não tinham boas maneiras na corte. O lobo empurrou a tigela em direção a Narissa. Eu não vou beber por você. Ele empurrou com mais força. Você pesa 4 vezes mais que eu. Pressão emocional continua sendo pressão. Suas orelhas se abaixaram. Odin fraquejou. Narissa podia sentir a simpatia nele. Comandante, se você adicionar caldo de carne, vou colocar seu nome sob tentativa de interferência. Odin juntou as mãos atrás das costas. O lobo finalmente bebeu. Ele parava a cada gole para mostrar que a cooperação estava ocorrendo sob protesto. Narissa registrou o evento. Paciente completou a medicação após 7 minutos de negociação e um apelo sem sucesso à autoridade militar. A versão de Odin dizia: Sua Majestade conduziu uma revisão completa antes de aprovar o tratamento. O lobo tentou roubar o livro de registros de Narissa. Ela o segurou acima da cabeça dele. Ele se ergueu nas patas traseiras, colocando as 2 patas dianteiras na mesa dela. Em forma de lobo, ele era alto o suficiente para olhá-la de cima. O poder alfa emanava dele. O pulso de Narissa acelerou, apesar de si mesma. Ele era magnífico de perto. Prata marcava as bordas de seu pelo preto. Seus olhos continham inteligência, temperamento e uma solidão que ele guardava com mais ferocidade do que sua garganta. Ela bateu no nariz dele com a pena. Intimidação será registrada como um sintoma. Ele desceu para as 4 patas. Odin escreveu rapidamente em sua versão. Narissa se inclinou para o lado. Como você chamou isso? Uma inspeção em pé. A cauda do lobo varreu uma pilha de panos limpos para o chão. E isso, considerando a bagunça. Clima operacional. O paciente permaneceu na casa de recuperação porque a viagem poderia piorar a divisão entre as formas. Odin mandou os outros guardas embora e estabeleceu um pequeno acampamento além das árvores. Ele também tentou controlar os visitantes. Narissa rejeitou isso imediatamente. Sua casa de recuperação tratava 6 residentes. Um ex-batedor chamado Bran
Tinha orelhas de lobo que apareciam sempre que alguém mencionava jogos de azar. Uma jovem nobre chamada Casta permaneceu com garras após uma primeira transformação assustadora. O velho Maro, um cozinheiro aposentado, se transformava apenas da cintura para baixo e havia arruinado 12 pares de calças. Todos eles precisavam de tratamento. E todos eles também notaram o enorme estranho. Bran o encontrou no pátio no segundo dia. O batedor parou, as orelhas de lobo surgindo em seu cabelo castanho. Ele tem um nome? Odin respondeu rápido demais. Não. Narissa olhou para o lobo. Aparentemente, os militares o perderam. Bran circulou a uma distância respeitosa. Ele parece caro. Os olhos do lobo se estreitaram. Ele está em uma dieta restrita, explicou Narissa. Não dê nada a ele. Bran assentiu solenemente. 10 minutos depois, Narissa o encontrou oferecendo linguiça seca através da cerca. O lobo havia aceitado. Ambos os machos congelaram. Bran. O batedor escondeu o resto da linguiça atrás das costas. Suas orelhas se achataram. O lobo tentou engolir mais rápido. Narissa estendeu a mão. Bran entregou a comida. O lobo não entregou nada porque a evidência já havia desaparecido. Vocês dois vão adicionar uma caminhada supervisionada. Odin correu para o pátio. O paciente não pode ser exercitado onde possa ser visto. Então você vai passear com ele depois de escurecer. O rosto do comandante ficou inexpressivo. Passear com ele na coleira. O lobo encarou Narissa. Você aceitou o contrabando. O tratamento tem consequências. Odin passou a noite tentando colocar uma coleira em seu rei. Cada abordagem terminava com o lobo passando para o outro lado de Narissa. Os movimentos foram sutis no início. Depois, tornaram-se um círculo inegável. Odin parou, com a corda na mão. Majestade. Bran, observando por uma janela, sussurrou a palavra para si mesmo. Narissa viu o reconhecimento começar. O lobo também viu. Ele se lançou em direção à janela. Bran desapareceu tão rápido que suas orelhas permaneceram visíveis por um momento depois que o resto dele se abaixou. Narissa agarrou o pelo do lobo. Seu dom surgiu instintivamente, estabilizando a onda violenta entre pensamento e forma. Chega. Ele parou, cada músculo tremendo. O cheiro de medo vinha dele agora. Não o medo de que Bran soubesse. Medo do que o conhecimento poderia causar. Narissa manteve a mão em seu pescoço. Ninguém aqui vai expor você. O rosto de Odin se contraiu. Ela olhou para ele. Eu sabia antes mesmo de ele enterrar a primeira tigela. O comandante fechou os olhos brevemente. O lobo ficou imóvel. Narissa o soltou. Incenso real, opiniões sobre impostos e um fecho de coroa não são sutis. Odin curvou-se com uma formalidade dolorosa. O rei Verrish de Mar está desaparecido desde o eclipse. Ele esteve principalmente na minha cadeira. As orelhas de Vale se achataram. Narissa abriu o livro de registros e mudou o título. Lobo teimoso não identificado se tornou rei Vale de Mar, atualmente possuindo um governo. Odin leu o cabeçalho e emitiu um som de dor. Vale colocou uma pata na página. Você pode objetar quando tiver mãos, Narissa lhe disse. Suas garras se estenderam. Essas não são mãos de escrita. As garras se retraíram. Bran reabriu a janela por uma fresta de 1 centímetro. Eu ainda vou caminhar? 2 voltas extras por escutar nas janelas. A janela se fechou. A identidade de Vale mudou surpreendentemente pouco. Narissa ainda verificava seu pulso ao nascer do sol, dava remédio após o café da manhã e realizava exercícios de estabilização à tarde. Ela se recusou a chamá-lo de majestade durante o tratamento, porque títulos o incentivavam a confundir comandos com progresso. Odin objetou por 3 dias. No quarto, ele pegou Vale empurrando o remédio por uma fresta sob o armário. O comandante olhou para o líquido derramado. Depois olhou para seu rei. Vale colocou uma pata sobre a fresta. A lealdade de Odin travou uma batalha visível com o esgotamento. Ele encontrou Narissa na sala de ervas. O paciente remanejou a dose desta manhã. Ela o seguiu de volta. Vale havia movido um tapete sobre a evidência. Narissa o levantou. O líquido amargo brilhava no chão. Algo a relatar? O lobo piscou 2 vezes. Odin o encarou. Majestade, eu vi você fazer isso. Vale pareceu traído pela desunião militar. Narissa registrou o engano fracassado. Abaixo, ela acrescentou. O comandante Cast iniciou a recuperação. O paciente não. Odin solicitou uma revisão.
Vale pressionou uma pata firmemente na página de Narissa. Pela primeira vez, rei e curandeira concordaram contra ele. O comandante parou de solicitar revisões. O corpo de Vale se recuperou mais rápido que sua transformação. Após 4 dias sem o tônico real, seus tremores diminuíram. Seu apetite voltou. Seus olhos permaneciam focados por mais tempo após o pôr do sol. Seus instintos também se tornaram mais visíveis. Quando Narissa o elogiou por manter uma transformação parcial, sua cauda bateu no chão. Quando ela saía da sala, ele observava a porta. Quando ela trabalhava por muito tempo com outro paciente, ele aparecia no corredor e fingia inspecionar as paredes. Na primeira vez que ele levou seu cachecol, Narissa presumiu que havia se prendido em seus dentes. Na segunda vez, ela o encontrou dobrado sob suas patas dianteiras. Na terceira vez, ele o arrastou para debaixo da cama enquanto mantinha contato visual. Isso é roubo. Vale descansou o queixo no pano. Odin chegou com despachos. Ele observou a cena e respondeu à pergunta não feita. Odin sugeriu que Sua Majestade estava preservando uma importante amostra de cheiro. Narissa questionou o uso do rosto dele, mas o comandante considerou a proteção direta mais segura. Narissa adicionou fixação têxtil ao livro de registros médicos. Odin escreveu proteção de recurso crítico de tratamento. Vale tentou comer o canto de ambas as páginas. Narissa o impediu. Destruir evidências não é um tratamento reconhecido. Seus olhos diziam que o reconhecimento poderia ser negociado. Seu dom não lhe dava acesso aos pensamentos, mas o corpo dele se tornara um guardião pouco confiável de segredos. Aquele corpo confiava nela. A percepção a aqueceu e a assustou na mesma medida. Anos antes, o exército tratara seu dom como um poço que nunca se esvaziava. Oficiais enviavam alfas instáveis para sua tenda, um após o outro. Eles elogiavam sua calma enquanto ignoravam o tremor em suas mãos. Quando ela desmaiou, o relatório chamou de fadiga ômega. A redação fazia a exploração parecer sazonal. Narissa deixou o exército e abriu a casa de recuperação. Aqui, cada paciente aprendia a se regular sem ela. Ninguém tinha permissão para construir uma vida em torno de tomar emprestado seu sistema nervoso. Vale não se tornaria uma exceção porque sua cauda gostava do cachecol dela. Ela encurtou suas sessões de estabilização. Ele notou durante o próximo exercício. Ele seguiu a mão dela quando ela se afastou. A ansiedade aguçou seu cheiro. Você deve segurar a ponte sozinho. Ele empurrou a cabeça sob a palma da mão dela. Os dedos de Narissa afundaram no pelo grosso atrás de suas orelhas. O contato parecia perigosamente natural. Ela removeu a mão. Não. As orelhas dele se inclinaram para a frente. Meu dom é um corrimão, não a escada. Vale andou de um lado para o outro uma vez. Suas garras estalaram na madeira. Então ele se deitou, fechou os olhos e acompanhou o ritmo de respiração que ela lhe ensinara. A cauda permaneceu imóvel. Narissa observou a tensão deixar seus ombros sem seu toque. O orgulho surgiu antes que ela pudesse evitar. Bom, a cauda bateu no armário de remédios. 4 garrafas vazias caíram. Odin entrou correndo. Narissa apontou para os destroços. Consciência da área de retaguarda. O comandante examinou o chão. Um teste estrutural localizado. Vale cobriu o focinho com as 2 patas. O Dr. Severpel chegou no 6º dia. Ele usava um casaco cinza de médico, óculos de prata e a expressão de um homem que espera profissionais inferiores. Ele servia à Casa Real há 12 anos. Sua maleta médica continha instrumentos polidos organizados por tamanho. Suas botas nunca haviam encontrado lama de verdade. Vale rosnou quando ele entrou. Sever parou na porta. Ele faz isso com frequência? Apenas quando os médicos chegam com confiança antes das evidências, respondeu Narissa. O médico não gostou disso. Odin fez as apresentações. Sever curvou-se para Vale, depois tentou um exame formal. O rei recusou cada parte dele. Ele se virou para o estetoscópio. Ele sentou-se no martelo de reflexos. Quando Sever se aproximou com um termômetro, Vale subiu na cadeira de Narissa e mostrou os dentes. O médico ajustou seus óculos. Seu apego territorial aumentou. Narissa se encostou na mesa, à cadeira, ao ambiente de tratamento. Vale moveu a cabeça até seu ombro tocar o quadril de Narissa. Sever fez uma anotação. Dependência de proximidade. Odin pareceu alarmado. Narissa ficou interessada. E a cauda? O médico observou a cauda preta se movendo lentamente atrás da cadeira. Descarga muscular periódica. Vale o encarou.
Narissa adicionou o cachecol roubado e a porta arranhada na lista. Sever diagnosticou impulso de aquisição têxtil e resposta de separação ambiental. Narissa assentiu como se recebesse uma instrução profunda. Ele também impede que outras pessoas fiquem perto de mim. Sever se animou. Expansão do raio de proteção. A expressão de Veli tornou-se assassina. Odin se interpôs entre o médico e o paciente. Talvez o exame esteja completo. De modo algum. Narissa abriu seu livro de registros. Preciso que o doutor explique por que cada sintoma se assemelha a um cortejo, exceto para ele. A pena de Sever parou. A cauda de Vale parou. Odin olhou para o teto com o desespero de um homem religioso buscando extração imediata. A sala ficou em silêncio por 3 batimentos cardíacos. Então Vale se levantou, pegou o livro de registros de Narissa com os dentes e correu. Ele cruzou o corredor, bateu na porta de tela com um ombro e desapareceu no jardim molhado. Severo o observou partir. Resposta de fuga. Narissa pegou um segundo livro de registros da gaveta. Aquele era uma cópia. Odin fechou os olhos. O doutor se mostrou mais útil depois que sua dignidade se recuperou. Ele havia trazido 5 anos de prescrições e relatórios de sangue. Narissa os espalhou pela mesa de jantar, enquanto Vale observava debaixo da janela. A primeira prescrição era razoável. Após a guerra na fronteira, Vale sofria de insônia, agressão súbita durante as transformações e pesadelos vívidos. Sever prescreveu uma dose baixa de veneno da lua por 6 semanas. O tratamento deveria ter terminado. Em vez disso, o escritório de compras do palácio continuou a encomendá-lo. 3 anos antes, o fornecedor mudou. E a fórmula também. Verruga de ferro apareceu nos exames de sangue. Cinza de prata aumentou perto de eclipses e grandes sessões do conselho. Sever ficou pálido ao comparar suas ordens assinadas com os selos de entrega reais. Eu aprovei veneno da lua. Narissa segurou um relatório perto da lâmpada. Você aprovou um nome. Ninguém testou o que chegou. Lady Morant controlava as aquisições do palácio. A mão de Odin pousou em sua espada. Morant era a conselheira sênior da regência. Ela controlava o planejamento de emergência sempre que Vale deixava a capital. Ela também insistiu em aumentar a dose dele antes do eclipse. Sever removeu seus óculos. A vergonha despiu a superioridade de seu rosto. Eu acreditava que o tônico o estava ajudando a manter o controle. Vale se levantou debaixo da janela. O lobo entrou na sala sem fazer barulho. Ele parou diante do doutor. Sever não recuou. Majestade, eu falhei em verificar o remédio. Não tenho defesa para isso. Vale o observou por um longo momento. Então ele empurrou a antiga prescrição pelo chão em direção a Narissa. O gesto escolheu a investigação em vez da punição. Narissa começou a organizar os registros por data. A fórmula alterada não o havia simplesmente sedado. A exposição prolongada ensinou a mente humana a suprimir cada resposta de lobo antes que ela se formasse. O instinto se tornou um prisioneiro mantido atrás de paredes químicas. Vale elogiou o resultado como disciplina. Sua corte o elogiou como estabilidade. O lobo dentro dele experimentou anos de silêncio. O eclipse quebrou as paredes. Uma vez livre, o lobo se recusou a entregar o corpo novamente. Narissa olhou para Vale do outro lado da mesa. Você não está preso dentro do seu lobo. Ele ficou imóvel. Seu lobo está escondendo você. A água da chuva pingava de seu pelo no chão. A verdade entrou na sala sem drama. No entanto, mudou tudo. Vale não falhou em controlar uma fera. A parte que ele tratava como uma fera o salvara de outra dose de veneno. O rosto de Odin se contraiu de dor. Sever encarou os registros falsificados. Vale se afastou de todos eles. Sua cauda não se moveu. Vale recusou o tratamento pelo resto da tarde. Ele não enterrou remédios nem roubou tecidos. Ele simplesmente se deitou sob as escadas dos fundos, com o focinho nas patas, e ignorou a todos. Isso preocupou Narissa mais do que a destruição. Odin tentou a persuasão primeiro. Ele se agachou perto das escadas e discutiu o dever, estabilidade do Estado e a necessidade de retornar à capital. Vale fechou os olhos. Sever tentou o raciocínio médico. Ele explicou as vias neurais e os perigos da transformação prolongada. Vale virou as costas. Bran ofereceu linguiça. O rei a aceitou. Narissa confiscou o segundo pedaço antes que a diplomacia entrasse em colapso completo. Você não precisa gostar da verdade, disse ela a Vale. Você só precisa parar de punir a parte de você que a reconheceu.
Ele olhou para ela uma vez, depois para a floresta. Naquela noite, ele desapareceu. A casa de recuperação entrou em pânico organizado. Odin se armou. Sever procurou nos quartos por razões que ninguém entendia. Bran se ofereceu para seguir as pegadas e foi lembrado de que sua experiência de rastreamento envolvia dívidas de jogo. Narissa encontrou o rastro de Vale, além do jardim de ervas. Suas patas haviam cortado profundamente o solo úmido. Ele se moveu para o norte, longe do acampamento real, e em direção à antiga pedreira. Ela o seguiu sozinha. A chuva havia parado, deixando gotas caindo das agulhas de pinheiro. A névoa se acumulava entre as árvores. O ar cheirava a casca molhada, cogumelos e pedra distante. Narissa o encontrou parado na beira da pedreira. A luz da lua prateava o poço inundado abaixo. O reflexo de Vale olhava de volta da água negra. A forma era toda de lobo. Sem coroa, sem armadura, sem mãos humanas. Ele rosnou quando ela se aproximou. Isso é desnecessário. Eu já sei que você está chateado. O rosnado se aprofundou. Narissa sentou-se em uma rocha plana a vários passos de distância. Você pode continuar. Já ouvi objeções mais altas de betas com prisão de ventre. Suas orelhas se moveram. Bom, a irritação era uma porta. Ela esperou enquanto o frio umedecia sua saia. A floresta se acalmou ao redor deles. Em algum lugar colina abaixo, sapos discutiam com um empenho impressionante. Você escolheu o tônico depois da guerra? Uma piscada. Alguém te forçou? 2. Parou os pesadelos. 1. Também parou qualquer coisa que você considerasse inconveniente. Vale olhou para a pedreira. Uma piscada veio lentamente. Narissa entendeu. Luto, medo, ternura, hesitação. Um rei elogiado pelo controle poderia confundir dormência com força. Seu lobo carregou o que você recusou. Ele arreganhou os dentes. Isso não o torna seu inimigo. Vale se virou para ela. A força alfa atingiu a clareira. Empurrou seus instintos ômega, exigindo silêncio e distância. O coração de Narissa martelou. Ela permaneceu sentada. Isso não é comunicação. Isso é mover móveis durante uma discussão. Sua força vacilou. A comparação absurda havia alcançado o homem lá dentro. Narissa se levantou. Volte quando estiver pronto para trabalhar. Não vou mais persegui-lo. Ela se virou para o caminho. Atrás dela, garras rasparam na pedra. Vale passou por ela e se dirigiu para a casa. Ele se moveu rápido o suficiente para sugerir que o retorno tinha sido ideia dele. Narissa permitiu-lhe essa dignidade. Ela não lhe permitiu a cadeira. Na manhã seguinte, eles começaram o trabalho de memória. Vale deitou-se no chão acolchoado. Narissa sentou-se ao lado dele, sem tocar. Odin permaneceu perto da porta, pronto para registrar as respostas. Uma piscada significava sim. 2 significavam não. Uma pata sobre o nariz significava recusa. Odin chamou o último sinal de confidencialidade real. Narissa o chamou de se esconder debaixo do próprio pé. Eles começaram com a noite do eclipse. Vale havia jantado com o conselho. Ele havia tomado o tônico aumentado em seu escritório particular. Morant o entregara pessoalmente, alegando que Sever havia ordenado a dose. Em 1 hora, sua pele queimou. Seus batimentos cardíacos diminuíram. Seus sentidos de lobo se aguçaram enquanto seus pensamentos humanos se tornavam distantes. Ele tentou chamar Odin. A porta havia sido trancada por fora. Narissa notou sua respiração acelerar. Ela colocou a palma da mão perto do pescoço dele, sem tocar. Fique aqui. Você está na casa de recuperação. Ele acompanhou o ritmo dela. As memórias continuaram. Morant entrou com 2 guardas do conselho e uma corrente de contenção de prata. Ela esperava encontrá-lo inconsciente. Em vez disso, Vale se transformou. Seu lobo rasgou a janela, cruzou os telhados do palácio e alcançou o quartel de Odin. Odin o tirou de lá antes que Moran pudesse declará-lo selvagem. O lobo não apenas salvou o Vale do Veneno, mas também escolheu a única pessoa ainda segura. Odin olhou para suas anotações. A emoção embargou sua voz. Você me encontrou. Vale estendeu a mão e colocou uma pata na bota do comandante. Odin se endireitou como se recebesse uma medalha. Narissa escreveu: paciente demonstra confiança apropriada no comandante. A versão real de Odin se tornou: Sua Majestade conduziu uma avaliação de lealdade de emergência bem-sucedida. Vale puxou o livro de registros de Odin para mais perto e colocou a pata no original. A expressão do comandante caiu. Majestade,
O dela menciona a confiança. O rei manteve a pata onde estava. Narissa escondeu um sorriso. Aparentemente, confiança é aceitável no arquivo. Odin riscou a avaliação de lealdade de emergência com pesar pessoal. O trabalho de memória deu pesadelos a Vale. Ele acordava todas as noites com as garras estendidas e a respiração ofegante. No início, ele procurava por Narissa. Ela se sentava do lado de fora do quarto e guiava sua respiração pela porta aberta. Ela não usava seu dom. Na terceira noite, ele se recuperou antes que ela o alcançasse. Na quarta, ele mesmo abriu a porta com os dentes, verificou o corredor e voltou para a cama. Odin descobriu as marcas de dentes na maçaneta. Inspeção de segurança? Perguntou Narissa. O comandante suspirou. Resposta de separação. O Dr. Pell corrompeu você. Narissa concluiu. Odin suspirou. Estou tentando a honestidade. É desagradável. Vale passou por eles carregando o cachecol de Narissa. Odin apontou. Proteção de recurso crítico. A honestidade tinha limites. O rei também desenvolveu interesse nos outros pacientes. Casta temia completar sua transformação porque sua primeira mudança havia deslocado um ombro. Narissa a ensinou em estágios cuidadosos, primeiro as garras, depois os olhos, depois a coluna. Vale observava da porta. Quando Casta entrou em pânico no meio do caminho, ele entrou e deitou-se ao lado dela. Ele não usou dominância. Ele respirou lentamente até que ela o copiou. Suas garras se retraíram. Casta enterrou as duas mãos em seu pelo e chorou. Vale suportou o abraço com paciência real. Sua cauda se moveu uma vez. Narissa registrou apoio bem-sucedido entre pares. Odin tentou mudar pares para soberano. Vale rosnou para ele. O original permaneceu. O velho Maro apresentava um problema diferente. Sua metade inferior se transformava durante emoções fortes. O riso era especialmente perigoso. Sempre que Bran contava uma piada, Maro desenvolvia pernas de lobo e rasgava outro par de calças. Vale começou a sentar-se ao lado dele durante as refeições. Ninguém sabia por que até Bran tentar uma história sobre um bispo e 3 galinhas. Vale o encarou até a piada morrer. Maro terminou o jantar com pernas humanas. Medo não é terapia, Narissa avisou. Vale olhou para as calças intactas de Maro. Eficaz não é o mesmo que apropriado. Odin escreveu silenciosamente essa frase. Vale o viu e derrubou a pena com uma pata. A casa de recuperação tornou-se mais calma ao redor do rei, exceto quando Narissa o elogiava. Então as prateleiras permaneciam em perigo. Sever estudou a resposta da cauda com sincero interesse profissional. Ele propôs medir o ângulo e a frequência. Vale o perseguiu até a despensa. O doutor falou de trás da porta. Hostilidade à observação pode indicar consciência do sintoma. Narissa se encostou na parede. Pode indicar consciência de você. Sever permaneceu na despensa até o almoço. Ele usou o tempo para inventariar as conservas. 2 semanas após a chegada de Vale, Narissa acordou com febre. Ela culpou a chuva, o sono ruim e 6 pacientes que acreditavam que a doença respeitava os horários de trabalho. Ela tentou entrar na sala de remédios mesmo assim. O corredor inclinou. Variá segurou antes que o chão o fizesse. Seu corpo se moveu sob ela, quente e sólido. Ela agarrou seu pelo até a tontura passar. Odin apareceu do pátio. Seu alarme aguçou o ar. Odin se moveu em direção à cama. Ela precisa de um médico. O médico está se escondendo do seu rei na despensa, Narissa murmurou. Sever havia retornado à capital naquela manhã. A piada era imprecisa, mas a febre melhorou seu apelo. Vale a guiou em direção ao seu quarto. Eu posso andar. Ele bloqueou o corredor. Você é uma paciente. Ele empurrou a cabeça sob a mão dela. Narissa tentou contorná-lo. Vale se moveu para o lado com ela. Odin observou a manobra. Sua Majestade estabeleceu um perímetro médico. Sua Majestade está obstruindo o cuidado. Vale a conduziu para a cama. Ele permaneceu lá. A febre de Narissa subiu durante a tarde. Ela não podia usar seu dom estabilizador sem arriscar um colapso. Odin sugeriu mover Vale para o acampamento vigiado. O lobo se recusou. Sua ansiedade aumentou quando Narissa tremeu, mas ele usou o padrão de respiração. Ele andou de um lado para o outro uma vez, voltou e se acomodou ao lado da cama, sem calma emprestada, sem parede química.
Ele se regulou. Isso importava mais do que uma transformação parcial. Narissa acordou após o pôr do sol sob 3 cobertores. Um cheirava ao armário de linho. Um cheirava ao acampamento de Odin. O terceiro ainda tinha pregadores de madeira presos em uma das bordas. Vale o havia roubado do varal. A própria corda se arrastava pela janela. Odin estava do lado de fora tentando desembaraçá-la de uma roseira. Narissa riu fracamente. Vale levantou a cabeça. O alívio suavizou seus olhos. Sua cauda bateu na bacia de água. Água fria inundou o chão. Odin olhou pela janela. O perímetro traseiro está ativo. Traga um esfregão, Narissa lhe disse. Vale empurrou um frasco de remédio em direção a ela com o nariz, o rótulo virado para cima. Ele havia selecionado a tintura correta para a febre. Narissa a bebeu, depois envolveu os 2 braços em volta do pescoço dele. Ele ficou completamente imóvel. Sua bochecha descansou contra o pelo quente. Abaixo dele, seu pulso saltou. Você fez isso sem mim. A cauda se moveu com cuidado, evitando a bacia de reposição. Narissa fechou os olhos. Bom lobo. A estrutura da cama tremeu. Odin, voltando com o esfregão, parou na porta. Ele olhou para a cauda. Ele olhou para Narissa. Então ele recuou silenciosamente. Na manhã seguinte, seu relatório oficial descreveu uma melhora noturna na regulação independente. Omitiu o varal. Narissa o adicionou na margem. O primeiro movimento de Moran veio disfarçado de preocupação. Um mensageiro real chegou com uma ordem transferindo Vale para uma clínica palaciana fortificada. Tinha o selo do conselho e alegava que o rei Alfa exigia tratamento seguro. Odin inspecionou o papel. O selo é genuíno. A autoridade não é, respondeu Narissa. Vale permaneceu ao lado de sua cama enquanto ela lia. A ordem o declarava mentalmente ausente e colocava temporariamente o poder real com o conselho de regência. Morant estava construindo uma gaiola legal ao redor da física que ela não conseguiu fechar. O mensageiro esperava conformidade imediata. Narissa lhe deu chá. Odin o deteve após a 2ª xícara. Vale comeu a ordem de transferência. Ele começou pelo canto que continha a assinatura de Morant. Narissa chegou tarde demais. Metade do documento desapareceu. Aquilo era evidência. Ele mastigou. Você não pode resolver o governo comendo-o. Odin considerou a metade sobrevivente. Muitos cidadãos quiseram tentar. Eles preservaram o selo e o testemunho do mensageiro. Sever retornou com cópias das prescrições originais. Juntos, os documentos mostravam um plano coordenado. Os registros de tratamento mostravam o resultado médico. Cada dose, tremor, distúrbio do sono e melhora tinha uma data. Cada frasco real carregava um selo. Odin havia testemunhado as entregas. Sever podia provar que a fórmula fornecida diferia de sua prescrição. Moran precisava que o registro médico fosse neutralizado. Seu agente entrou pela janela da sala de remédios durante as rondas noturnas. Ele pegou o livro de registros original de Narissa e vários frascos de tônico vazios. Ele não viu a versão de Odin sob o fundo falso do baú de despachos do comandante. Sever também guardava uma amostra selada em sua maleta trancada. Ele escapou pela janela. Ele não escapou de Vale. O rei seguiu o cheiro até o pomar e voltou carregando um pedaço da capa do ladrão. O agente alcançou um cavalo que o esperava, mas deixou pegadas. Sangue de um corte de espinho e um fecho de palácio quebrado. Odin reconheceu o fecho como pertencente à guarda particular de Morant. Narissa examinou a prateleira vazia, depois o livro de registros sobrevivente de Odin. Ambos os livros tinham datas e números de entrada correspondentes. A versão real soava absurdamente digna, mas preservava a linha do tempo completa. Ela acha que roubou a prova de que ele é instável. O rosto de Odin escureceu. Ela roubou detalhes que nenhum governante deveria ouvir lidos em voz alta. Vale colocou as 2 patas sobre os olhos. O original roubado explicava o que aquelas frases significavam. Remédio enterrado, portas arranhadas, cachecóis roubados, movimento involuntário da cauda. Morant possuía um registro de tentativa de assassinato e cortejo, mas ela ainda não entendia qual metade era mais perigosa. No palácio, seus escrivães cortaram as tabelas de dosagem de Narissa, os esboços dos selos dos frascos e os resumos de abstinência. Eles refizeram a encadernação e deixaram as entradas de comportamento humilhante intactas. Morant acreditava que aquelas páginas provavam a loucura permanente.
Ela não sabia que o duplicado numerado de Odin poderia expor cada remoção. Narissa quase sentiu pena dela. Quase. O roubo mudou a linha do tempo deles. Morant convocou um conselho de emergência para 3 dias depois. Ela anunciou que a condição do rei se tornara permanente e prometeu evidências médicas. Vale precisava retornar. Primeiro, ele precisava de mãos. Odin não podia simplesmente prender Morant. Como conselheira regente interina, ela tinha a imunidade do conselho até que a Câmara Completa a revogasse ou o rei aparecesse em forma humana. Agir contra ela em segredo permitiria que seus aliados alegassem uma tomada militar do governo. O tratamento final deles começou ao nascer da lua. Narissa limpou a sala de ervas porque Vale se sentia mais seguro lá. Hortelã da lua perfumava o ar quente. A chuva batia suavemente no teto de vidro. Odin e Severo esperavam do lado de fora. Isso não era uma apresentação para testemunhas. Vale deitou-se diante de Narissa. Ela colocou uma mão em seu pescoço. Seu dom encontrou a ponte danificada. Mais forte agora, mas ainda guardada pelo lobo. Não o afaste. Seu pulso acelerou. Você comandou cada mudança desde que era um menino. Hoje à noite você pede. Os olhos do lobo se fecharam. Narissa sentiu a resistência aumentar. A vontade humana exigia o corpo de volta. O instinto de lobo se preparava, esperando o aprisionamento. Ela retirou parte de seu apoio. Vale abriu os olhos em alarme. Isso deve ser seu. Ele respirou. A ponte tremeu. Memórias passaram por seu corpo sem entrar na mente dela. A tensão da batalha apertou velhas cicatrizes. A traição fez suas garras se estenderem. O toque da mão de Narissa suavizou sua respiração. Ele queria controle. Ele também queria segurança, descanso, raiva, afeto e a liberdade de precisar de outra pessoa sem chamar isso de fraqueza. O lobo carregava todos esses desejos. Vale parou de lutar contra eles. Ossos e músculos se moveram sob a mão de Narissa. A transformação veio lentamente. O pelo recuou ao longo de seu pescoço. As patas se alongaram em mãos. O grande corpo se estreitou, dobrou e se reconstruiu à luz dourada da lâmpada. Narissa manteve os olhos em seu rosto. Quando a mudança terminou, um homem nu ajoelhou-se no chão da sala de ervas. Valdemar era alto mesmo ajoelhado. Cabelos pretos caíam sobre sua testa. Cicatrizes cruzavam um ombro e suas costelas. Seus olhos dourados permaneciam os mesmos. Por vários segundos, nenhum dos dois falou. Então a porta da sala de ervas se abriu. Odin entrou segurando o manto real de emergência. O manto foi projetado para cerimônias. Cobria os ombros magnificamente e quase nada abaixo da coxa. Narissa olhou para ele. Vale olhou para ele. Odin parecia pessoalmente traído pela tradição têxtil. Narissa perguntou onde estavam suas roupas. Odin a lembrou que sua majestade havia chegado como um lobo. Ele trouxera 3 livros de registros, mas nenhuma calça, porque os livros diziam respeito à segurança nacional. Vale falou pela primeira vez em 16 dias. Sua voz era rouca, baixa e cheia de exaustão. Vou executar o alfaiate. Narissa riu. O som assustou os 3 homens. Ela pegou a cortina de junco que cercava o banho de ervas e a entregou a Vale. Ele enrolou o tapete tecido em volta da cintura, sob o manto real. O rei Alfa voltou para a casa de recuperação vestido como uma janela conquistadora. Bran o viu cruzar o pátio. As orelhas de lobo do batedor apareceram. Para onde foi o lobo caro? Vale parou. Odin começou a responder. Narissa falou primeiro. Ele melhorou. Bran olhou da cortina de junco para o rosto de Vale. A compreensão chegou em estágios dolorosos. Ele se lembrou da linguiça. Ele se lembrou de observar pela janela. Ele se lembrou de chamar o rei de caro. Bran curvou-se tão rapidamente que sua testa bateu em seu joelho. Majestade. Vale ajustou a cortina. Você deve 3 caminhadas supervisionadas. Bran permaneceu curvado. Sim, majestade. As orelhas não desapareceram por 1 hora. A forma humana não restaurou a dignidade de Val tão completamente quanto o esperado. No café da manhã, ele cheirou o remédio antes de beber. Narissa notou. Ele notou que ela notou. Vale chamou o cheiro de uma precaução razoável. Narissa apontou que ele também havia virado a tigela 2 vezes para examinar um sedimento que não existia. Odin abriu o livro de registros real. Sua majestade conduziu uma inspeção sensorial. Vale apontou para ele. Pare de escrever. Odin pareceu aliviado além da medida.
Então Narissa elogiou Vale por completar a dose. Ele olhou para trás. Não havia cauda. O silêncio se instalou ao redor da mesa. Severa ajustou seus óculos. Expectativa corporal residual. Narissa sorriu para seu chá. Ele estava verificando o perímetro traseiro. Odin colocou o rosto em uma das mãos. A forma humana de Vale também tornou mais difícil esconder o remédio. Narissa encontrou uma dose debaixo de seu travesseiro. Impressões digitais marcavam o vidro. Vale culpou velhos hábitos de lobo. Narissa o lembrou que seu lobo não tinha polegares. Vale chamou a recuperação de complicada, enquanto ela julgava suas desculpas totalmente restauradas. Ele bebeu o remédio mantendo o ressentimento real. À noite, ele dormia na sala de recuperação com a porta aberta. Sem correntes, sem guardas e sem supressor. Ele acordou uma vez de um pesadelo. Narissa o ouviu respirar através dele. Ela não entrou. De manhã, ela o encontrou na cozinha. Vale sabia que ela tinha ouvido o pesadelo e ficado longe. Narissa colocou o pão na mesa. Você não precisou de mim. Algo mudou em sua expressão. O orgulho veio primeiro. A gratidão se seguiu, mais silenciosa e mais difícil para ele carregar. Eu queria você. A honestidade parou suas mãos. Vale pareceu surpreso com suas próprias palavras. Ele passara anos traduzindo cada necessidade em uma ordem. Esta havia emergido sem armadura. Narissa encontrou seu olhar. Querer é permitido. Seus olhos se aqueceram. Então ele roubou a primeira fatia de pão da bandeja. Narissa chamou aquilo de roubo de pão. Vale chamou de imposto real. Que não se aplicava ao café da manhã. Odin entrou, ouviu a troca e recuou antes de ser solicitado a definir a política real de grãos. O plano deles para o conselho dependia de Moran acreditar que nada havia mudado. Vale entraria em forma de lobo sob correntes de contenção de prata. Sever se recusaria, com veracidade, a certificar a incapacidade permanente sem um exame completo. Morant apresentaria seu livro de registros alterado, esperando que as páginas restantes provassem a loucura. Então, o duplicado numerado de Odin revelaria as páginas ausentes e preservaria a linha do tempo do tratamento. Narissa e Sever explicariam as evidências médicas escondidas por trás da humilhação. Vale se transformaria publicamente. Narissa não gostava do plano. Seu lobo não é uma fantasia. Eles estavam sob as árvores do pomar ao entardecer. Vale usava roupas emprestadas de Odin, que serviam nos ombros e em nenhum outro lugar. Vale deu um aceno contido. Eu sei. Narissa manteve seu olhar. Você sabe. Ele considerou antes de responder. Passei anos usando-o como uma arma. Moran o usou como uma gaiola. Não farei nenhum dos dois. Narissa o estudou. Então por que se transformar? Vale respondeu sem hesitação. Porque ele escolheu me salvar. Quero que ele esteja ao meu lado quando eu terminar isso. A resposta acalmou sua preocupação. Ele não faria uma performance de controle. Ele demonstraria integridade. Narissa assentiu. Uma condição. Vale ergueu uma sobrancelha. Apenas uma. Narissa lhe deu a condição. Não coma nenhum documento do governo. Vale pareceu ofendido. Isso aconteceu uma vez. Narissa o lembrou que metade de uma ordem comida ainda contava. Vale criticou a escrita, mas aceitou a proibição de documentos. Ele concordou com relutância visível. Na manhã seguinte, ele se transformou sem remédio ou força. O lobo preto ficou sob as árvores do pomar, calmo e alerta. Narissa caminhou ao redor dele. Como você se sente? Ele piscou uma vez. Você pode voltar? Uma piscada. Você vai? Vale pegou o cachecol dela e correu em direção à casa. Odin observou do caminho. Acredito que isso foi confidencialidade real. Narissa o seguiu caminhando. Ela aprendera a não persegui-lo. O conselho de emergência se reuniu sob a cúpula lunar do palácio. Pilares de pedra branca circundavam uma câmara grande o suficiente para conter todas as casas nobres e a maior parte de suas suspeitas. A luz do sol de inverno caía através dos painéis de vidro no teto. Fumaça de incenso se enrolava sobre bancos polidos. Morant estava no centro, em vermelho escuro. Ela era uma mulher esguia com fios de prata em seu cabelo escuro. Sua expressão carregava uma tristeza praticada, do tipo projetada para parecer compassiva de todas as sacadas. A lei do conselho a protegia até que a Câmara decidisse. Guardas neutros haviam revistado sua capa e maleta de documentos na entrada.
Eles não podiam remover o pesado selo da regência em sua garganta, porque essa insígnia carregava sua autoridade para convocar a sessão. Narissa não gostou dela imediatamente. Isso não era evidência, mas era eficiente. Odin entrou primeiro com 6 guardas leais. Severo seguiu, carregando as cópias das prescrições originais em uma maleta trancada. Narissa caminhou ao lado do lobo acorrentado. As correntes eram de prata polida sobre aço comum. Pareciam perigosas, mas tocavam apenas o arreio de couro de Vale. Odin havia projetado uma liberação oculta. Vale ainda não gostava delas. Sua cauda permaneceu rígida. Suas garras estalavam no mármore. Todos os nobres na câmara se afastaram quando ele passou. Morant o observava com um triunfo escondido sob o luto. Isto é o que resta do nosso rei. As orelhas de Vale se viraram para Narissa. Ela sussurrou, sem documentos do governo. A boca dele se fechou. Odin ouviu e olhou para a frente. O orador do conselho convocou a sessão. Moran solicitou autoridade de regência de emergência. Ela alegou que Vale havia perdido a razão humana durante o eclipse e agora representava um perigo permanente. Todos nós o amávamos, disse ela à câmara. O lobo espirrou. Vários nobres pularam. Narissa sentiu o mesmo perfume de rosa que grudava nos selos dos frascos envenenados. Vale também o sentira. O orador perguntou a Sever se ele poderia certificar a incapacidade permanente. Sever respondeu com cuidado. Ele podia confirmar a transformação prolongada, mas nenhum médico poderia declarar a condição permanente sem examinar Vale depois que o tônico alterado saísse de seu sangue. Morant descartou a distinção e se voltou para sua evidência roubada. Morant submeteu o livro de registros roubado de Narissa ao orador do conselho. Um escrivão colocou o único livro na mesa central. Odin emitiu um som baixo de desespero. A conselheira ergueu o registro de Narissa. As próprias observações da curandeira provavam a gravidade de seu declínio. Ela começou a ler. A primeira entrada dizia respeito à tigela de remédio enterrada. Um murmúrio passou pelo conselho. Moran leu a segunda entrada, na qual Vale sentou-se na tigela de reposição. Alguém nos bancos do leste tossiu. Ela continuou com o roubo da cadeira, o contrabando de linguiça, o arranhão na porta, a aquisição do cachecol e as respostas involuntárias da cauda. A solenidade da câmara enfraqueceu gradualmente. Vale sentou-se ao lado de Narissa, enorme e imóvel. Apenas as pontas de suas orelhas avermelharam sob o pelo. Morant ergueu a voz. Esta criatura não conseguia controlar impulsos básicos. Narissa olhou para o lobo. Senta. Vale virou lentamente a cabeça. Ela nunca havia usado esse comando com ele. O conselho esperou. Sua expressão prometia consequências. Então ele se sentou. Os bancos explodiram em sussurros. Morant sorriu. Uma resposta treinada não prova pensamento humano. Narissa estendeu a mão. Livro de registros. Vale olhou para o livro roubado. Ele olhou para Morant, então se levantou, cruzou o chão central e removeu o livro de registros de seus dedos com um cuidado primoroso. Morant recuou. Vale levou o livro para Narissa sem deixar uma marca de dente. Os olhos de Odin brilharam com alívio patriótico. Obrigada, Narissa disse ao lobo. Sua cauda bateu na lateral da mesa do orador do conselho. O tinteiro saltou. Odin o pegou com as 2 mãos antes que virasse. Ele sussurrou. Consciência de retaguarda. O orador do conselho o ouviu, assim como todos por perto. Risadas escaparam dos bancos de trás. A compostura de Morant se enrijeceu. A ligação do animal com esta ômega é outro sintoma. Ela usa uma rara influência de cheiro para controlá-lo. Essa acusação mudou a sala. Narissa a esperava. Ômegas com dons estabilizadores eram sempre elogiados até que alguém precisasse explicar sua perícia. Então, o conforto se tornava manipulação. Ela foi para o centro. Meu dom não pode comandar um lobo. Não pode forçar uma transformação ou criar apego. Ele ajuda o pensamento humano e o instinto de lobo a se ouvirem. Morant abriu as mãos. Uma alegação conveniente. Os registros provam isso. Narissa abriu o livro. A encadernação de Vale usava linha nova e as entradas numeradas saltavam sem explicação. Todas as tabelas de dosagem e esboços de selos haviam sumido. Este não é o registro que eu escrevi. Morant chamou isso de uma acusação conveniente. Narissa mostrou ao conselho a linha substituída e as lacunas nos números de entrada.
Então ela leu as datas sobreviventes em voz alta. Sever abriu sua maleta trancada. Ele apresentou a prescrição que havia escrito e a substância entregue em seu nome. As fórmulas não correspondiam. Eu falhei em testar o tônico, ele admitiu perante o conselho completo. Essa falha permitiu que alguém usasse minha assinatura. A curandeira identificou o que eu perdi. O olhar de Morant endureceu. Odin abriu a versão real completa que trouxera de seu baú de despachos. Os nobres se inclinaram para a frente, não esperando nada mais útil do que a linguagem da corte. Os números de entrada correspondiam às lacunas no livro danificado de Narissa. Odin leu a primeira duplicata sobrevivente. Sua Majestade conduziu uma revisão completa antes de aprovar o tratamento. Narissa leu o original correspondente. Paciente recusou o remédio por 7 minutos e apelou sem sucesso à autoridade militar. O conselho riu. Odin suportou. Ele continuou. Sua Majestade preservou uma importante amostra de cheiro. Narissa forneceu a tradução. Paciente roubou o cachecol da curandeira e dormiu sobre ele. Desta vez, o riso rolou por todo o lado oeste. Vale colocou uma pata sobre o focinho. Morantes bravejou que o conselho estava discutindo traição, não entretenimento. Correto, respondeu Narissa. Os números correspondentes provam que o comandante Cast testemunhou cada evento. Eles também identificam cada página removida após o roubo. O riso parou. Essa era a força dos detalhes ridículos. Nenhum conspirador construindo um caso falso inventaria um rei sentado em remédios, roubando roupas e abanando o rabo durante elogios. As humilhações autenticaram a linha do tempo. Odin exibiu o fecho quebrado da guarda particular de Moran. Sever comparou sua amostra de tônico selada com os registros de aquisição. A declaração do mensageiro detido estabeleceu a falsa ordem de transferência. Moran permaneceu calma, mas uma mão se fechou em torno do selo da regência em sua garganta. Mesmo que erros tenham ocorrido, o rei diante de vocês ainda é um lobo. O reino não pode ser governado por um livro de registros de tratamento. Os guardas a mantiveram atrás da mesa central de evidências. Os pelos de Vale se eriçaram mesmo assim. O perfume de rosa se intensificou. Pare, Narissa avisou. Morant torceu a face do selo da regência. Uma cápsula de vidro estava escondida dentro da insígnia oca que a lei do conselho havia isentado da revista. Ela a atirou sobre a mesa. Ela se estilhaçou aos pés de Vale. Fumaça azul explodiu sobre o mármore. Membros do conselho gritaram. Guardas pegaram suas armas. Odin puxou Narissa para trás, enquanto Vale desaparecia dentro da nuvem química. O cheiro era supressor concentrado. Morant carregara uma dose final dentro do símbolo de seu cargo. Ela pretendia provocar um colapso e transformar sua acusação em prova visível. O lobo cambaleou. Narissa sentiu sua ponte tremer a vários passos de distância. O pensamento humano recuou. O instinto de lobo surgiu para proteger o corpo. Vale poderia fugir para uma forma novamente. Em vez disso, ele manteve ambas. A fumaça diminuiu. Seu corpo mudou dentro dela. Patas pretas se tornaram mãos humanas apoiadas no mármore. O pelo recuou. O arreio caiu solto ao redor de um homem ajoelhado. Vale se ergueu através da névoa azul. Ele usava calças escuras sob o arreio de transformação, porque Odin aprendera com o incidente da sala de ervas. O comandante parecia orgulhoso dessa conquista logística. O conselho ficou em silêncio. Vale estava em forma humana diante de seu trono. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos dourados estavam claros. Lady Morant, disse ele, a voz ecoando sob a cúpula. Você confundiu contenção com ausência. Morant recuou. Os guardas de Odin a cercaram. Ela tentou invocar a imunidade do conselho. Vale nomeou as ordens falsificadas, o remédio alterado, a tentativa de confinamento, o roubo e a agressão cometidos na frente de testemunhas. O orador do conselho ordenou sua prisão antes que o rei terminasse. A compostura de Moran finalmente se quebrou. Você era instável antes de eu tocar no remédio. Vale não negou. Eu estava de luto, eu dormia mal. Eu estava com raiva depois da guerra. Nada disso lhe deu posse da minha mente. As palavras alcançaram mais pessoas do que uma negação teria feito. Narissa observou o conselho absorvê-las. Vale não provou sua aptidão, alegando controle perfeito. Ele aprovou, nomeando a dor sem entregar o julgamento. Morant foi levada.
O vermelho de seu manto desapareceu além das portas de bronze. O silêncio permaneceu. Então o orador do conselho pediu a Vale que reassumisse o trono. Ele olhou para ele. A cadeira esculpida ficava sob a cúpula lunar, elevada acima de todos. Por anos, ela recompensara a parte dele que confundia a distância com força. Vale não subiu os degraus. Ele permaneceu ao lado de Narissa. Antes que os assuntos de Estado recomecem, outro assunto requer correção. A expressão de Odin mudou. Ele conhecia aquele tom. Narissa não. Vale se virou para os bancos do conselho. Vocês ouviram Nerissa Thorne ser descrita como um recurso, uma influência e uma ômega sob proteção real. A Câmara ficou atenta. Todas as 3 descrições estão erradas. O coração de Narissa tropeçou. Isso não estava no plano. Vale continuou sem olhar para ela. Talvez porque a coragem tivesse limites, mesmo para reis alfas. Ela é dona de sua casa de recuperação. Ela controla seu dom. Ela não pertence a nenhum palácio, matilha ou coroa. Vários nobres mais velhos se mexeram com a formulação. Ela me tratou quando eu não podia oferecer nenhum título, comando ou voz humana. Ela me disse a verdade enquanto meu guarda traduzia a humilhação em linguagem militar. Odin olhou para a cúpula. Ela não ensinou meu lobo a me obedecer. Ela me ensinou a parar de tratar metade de mim como um inimigo. Vale finalmente a encarou. A severidade havia deixado sua expressão. O que restava era aberto o suficiente para assustar ambos. Eu a amo. As palavras foram mais longe do que a força alfa. Ninguém tossiu. Ninguém se moveu. Narissa sentiu todos os olhos na câmara se voltarem para ela. Seus instintos sugeriam recuar. Uma resposta sensata a se tornar o centro da atenção nacional. Vale não lhe deu nenhum comando e não fez nenhuma aproximação. Narissa não pertence à coroa, ele continuou. Se ela permitir, prefiro pertencer à vida que ela escolher construir. Odin inspirou bruscamente. O orador do conselho parecia ter esquecido o procedimento. Narissa cruzou os braços porque suas mãos começaram a tremer. Você ainda requer tratamento regular. A boca de Vale se curvou. Eu não esperava nada menos. Os nobres permaneceram incertos se isso era uma aceitação. Narissa caminhou até ele, agarrou a frente de sua camisa e o beijou. Isso esclareceu as coisas. Vale congelou por um batimento cardíaco. Então suas mãos pousaram cuidadosamente em sua cintura. O beijo aqueceu, aprofundou e fez a cúpula lunar parecer brevemente menos lotada. Aplausos começaram em algum lugar entre os membros mais jovens do conselho. Eles se espalharam. Odin ficou em sentido, tentando não parecer emocionado. Sever poliu óculos que já estavam limpos. Narissa se afastou. 2 orelhas de lobo pretas apareceram no cabelo de Vale. Seus olhos se arregalaram. Uma cauda surgiu atrás dele e bateu na mesa de registros do conselho. A mesa virou. Livros de registros, petições, penas e um sino cerimonial caíram em cascata pelo mármore. O orador do conselho pulou para o lado. Odin reagiu antes de qualquer outra pessoa. Sua Majestade está conduzindo segurança da área de retaguarda durante uma declaração diplomática significativa. Por um instante, a Câmara permaneceu em silêncio. Então, todo o conselho riu. Vale fechou os olhos. Narissa tocou uma das orelhas de lobo. Ela se moveu sob seus dedos. Descarga muscular periódica? Ela perguntou a Sever. O médico considerou a cauda se movendo atrás do rei. O diagnóstico agora parece romântico. Vale apontou para as portas. Vocês 2 podem sair. A cauda continuou abanando. Sua ordem não tinha força. A sessão do conselho recomeçou depois que os servos restauraram a mesa e Odin recuperou o sino. Vale assumiu o trono apenas depois de ordenar uma segunda cadeira colocada ao lado dos degraus para Narissa. Ela a recusou. Em vez disso, sentou-se com Sever entre as testemunhas médicas. A escolha importava. O amor público não exigia absorção cerimonial. Vale entendeu. Suas orelhas desapareceram antes da primeira votação. A cauda permaneceu até o almoço. O julgamento de Moran expôs mais do que remédios alterados. Seu escritório usara leis de saúde de emergência para confinar lobos inconvenientes, especialmente ômegas, cujas transformações eram rotuladas como instáveis. Vários haviam sido enviados para instalações fechadas, sem revisão independente. Vale suspendeu essas ordens. Narissa ajudou a projetar proteções para pacientes e ômegas estabilizadores.
As fórmulas de supressores agora exigiam testes independentes e nenhum alfa poderia reivindicar acesso exclusivo ao dom de um ômega. Sever se ofereceu para supervisionar o escritório de testes. Narissa concordou depois de fazê-lo treinar na casa de recuperação. Bran roubou seu martelo de reflexos. Em 1 hora, Sever chamou a despensa de sala de consulta de emergência e a usou 2 vezes. 2 dias após o conselho, Vale chegou com 3 carroças e pessoal suficiente para sugerir uma anexação. Narissa o encontrou no portão. Não. Ele mandou os móveis de volta, alojou seus secretários na estalagem e entrou com uma única mala de viagem. Foi uma abordagem imperfeita, mas promissora para a independência dela. O dinheiro real consertou o telhado e alargou as portas de tratamento. O contrato deixou a propriedade e a autoridade médica inteiramente com Narissa. Vale propôs uma cláusula de proteção, perdeu a discussão e a substituiu por uma promessa de que o financiamento não criava controle. O namoro deles continuou em torno de avaliações semanais. Sua forma de lobo se tornou mais fácil e ele não precisava mais do dom de Narissa. Ele ainda inventava razões para solicitar seu toque. Meu pescoço parece emocionalmente incerto, ele lhe disse. Uma noite, Narissa o beijou, depois observou as orelhas de lobo surgirem em seu cabelo. Crônico! Odin continuou mantendo uma versão real de cada relatório. Quando Narissa registrou irritação após 6 sessões do conselho, ele traduziu como retornos diplomáticos decrescentes. Vale assinou a versão dela. O inverno suavizou a casa de recuperação com neve. Às vezes, Vale chegava como um homem. Às vezes, um lobo preto aparecia carregando roupas dobradas entre os dentes. Na primeira vez que Narissa elogiou seu planejamento, sua cauda jogou a bolsa em um monte de neve. Odin classificou a busca por calças como um exercício de clima frio. Na primavera, os pesadelos não mais assustavam Valo para uma forma ou outra. Ele podia pedir companhia ou voltar a dormir sozinho. Querer e precisar não significavam mais cativeiro. A proposta formal ocorreu 6 meses após o conselho de emergência. Vale a planejou com sigilo militar. Este foi seu primeiro erro. Odin chegou ao amanhecer carregando flores que ele alegou serem para um evento diplomático. Sever perguntou se Narissa tinha alguma alergia à prata. Bran foi pago para manter os outros pacientes longe do pomar. Bran aceitou o pagamento e imediatamente contou a todos. No café da manhã, toda a casa de recuperação sabia. Narissa não. Ela estava tratando um ombro de lobo deslocado e não tinha atenção para flores suspeitas. Vale chegou antes do pôr do sol em forma humana. Ele usava um casaco verde escuro e não carregava nenhuma escolta real visível. Seu cheiro continha nervosismo. Suas mãos permaneciam atrás das costas. Narissa estudou suas mãos escondidas. O que você escondeu? Vale respondeu rápido demais. Nada, Narissa esperou. Vale havia melhorado em muitas coisas. Mentir para ela não era uma delas. Vale emendou sua resposta para um objeto particular. Não era remédio nem um documento governamental comestível, embora ele tenha notado que carregar documentos permanecia legal. Ele a levou em direção ao pomar. Lanternas pendiam entre as folhas novas. Flores da lua brancas se abriam ao longo do caminho. A noite cheirava a terra úmida e flor de macieira. Bran, Casta, Maro, Sever e Odin se esconderam atrás do galpão de ferramentas com vários níveis de fracasso. As botas de Odin permaneciam visíveis. Narissa fingiu não ver. Vale parou sob a árvore mais antiga. Ele enfiou a mão no casaco. Sua mão saiu vazia. Ele verificou o outro bolso. Nada. O rei Alfa procurou em todos os bolsos com alarme crescente. Narissa cruzou os braços. Você realocou algo estrategicamente? Odin emitiu um som estrangulado atrás do galpão. Vale olhou para a casa de recuperação. Então ele se transformou. A transformação foi rápida e limpa. O lobo preto pousou nas 4 patas e correu em direção ao jardim de ervas. Narissa o seguiu. Ele parou ao lado do vaso de flores de sua primeira noite. A terra cobriu seu focinho antes que ela o alcançasse. A velha planta de lavanda havia se recuperado. Debaixo dela havia uma pequena caixa de madeira, úmida e completamente enterrada. Vale a desenterrou. Ele voltou à forma humana enquanto estava ajoelhado na terra. Desta vez, roupas extras esperavam atrás do muro do jardim, porque Odin também aprendera com a experiência. Vale abriu a caixa enlameada.
Dentro, repousava um anel de prata escura cravejado com pedra da lua. Vale admitiu tê-lo escondido enquanto estava nervoso. Se ele era homem ou lobo, tornara-se incerto. Narissa olhou para Odin. Realocação de suprimentos médicos. O comandante saiu de trás do galpão. Casta, Bran, Maro e Severo seguiram. Odin considerou o rei enlameado e as flores arruinadas. Estou me aposentando das explicações. Vale limpou a terra do anel. Ele não se ajoelhou novamente porque já estava de joelhos. Sua voz ficou séria. Você me deu um lugar onde eu poderia ser fraco sem me tornar propriedade. Você me deu a verdade sem comando e cuidado sem uma gaiola. O rumor de Narissa se suavizou. Não vou pedir que você saia desta casa ou faça do seu dom parte da minha coroa. Estou perguntando se posso continuar construindo uma vida que chegue a este portão. Atrás do galpão, Bran fungou alto. Odin o cotovelou. Vale estendeu o anel. Você quer se casar comigo? Narissa olhou para o vaso de flores, a caixa enlameada e o homem que uma vez enterrou o remédio na mesma terra. Haverá condições. O alívio iluminou seus olhos. Quantas? Ela não havia preparado nenhuma. Então ela as inventou com responsabilidade. A casa de recuperação permaneceria dela. Seu dom pertencia a ela. Nenhum cronograma da corte poderia cancelar o cuidado com os pacientes. Nenhum decreto real poderia classificar o movimento da cauda. Vale concordou com todas as 4. Narissa adicionou acompanhamento vitalício com a mesma curandeira desafortunada. Vale aceitou imediatamente. Narissa estendeu a mão. Ele deslizou o anel em seu dedo. A pedra da lua capturou a luz da lanterna. Todos atrás do galpão aplaudiram. Vale a beijou sob a macieira. O beijo tinha um leve gosto de chuva e triunfo. Orelhas de lobo pretas apareceram em seu cabelo. Então sua cauda emergiu e bateu no vaso de flores. O vaso tombou. A tigela de remédio enterrada de sua primeira noite rolou para fora da terra. Ela cruzou o caminho em um lento círculo de bronze e parou contra a bota de Odin. Ninguém falou. Narissa olhou para a tigela. Ela olhou para Vale. Você ainda me deve por isso. As orelhas do rei se abaixaram. Odin olhou para o céu, lutando visivelmente contra o instinto profissional. Finalmente ele se rendeu. Sua Majestade recuperou um ativo médico previamente implantado. O pomar explodiu em risadas. Vale puxou Narissa para mais perto com um braço. Sua cauda continuou se movendo entre as flores, honesta e completamente além do controle real. Narissa passara anos ajudando lobos a encontrar o caminho de volta para si mesmos. Ela acreditava que um bom tratamento terminava quando um paciente não precisava mais dela. Vale lhe ensinara algo diferente. Não precisar dela não o impedia de escolhê-la. Ela tocou uma orelha preta, beijou-o novamente e ouviu enquanto a cauda do rei alfa derrubava o segundo vaso de flores. Algumas condições exigiam observação vitalícia. Se esta história tocou seu coração, clique no botão de curtir e se inscreva para não perder nossa próxima história. A gente se vê na próxima.